Pode. Não. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Trazemos 2 minutinhos aí. A gente estava validando algumas questões técnicas aqui e agora já está ok. Breno, tá chegando o áudio legal? Só um minutinho, pessoal, só vamos validar o áudio aqui. Se estiver chegando o áudio, só dá um ok ali no chat. Ok. E chegando, Breno, confirma para mim. Tá ok. Só mais um minutinho, pessoal. Já tem 17 pessoas ali participando. Áudio normal? Beleza, então, obrigado. Vamos dar continuidade aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar participando hoje. Vamos dar continuidade. E hoje a gente vai seguir aqui. A gente fez ontem a parte inicial, né, do BPM, viu ali a questão da central de tarefas, conceito BPM, tudo certinho, tá? E hoje a gente vai dar continuidade aqui para a gente vai construir, vai dar mais uma olhada no BPM, só que hoje a gente não vai ver o central de tarefas, hoje a gente vai ver o editor de processos, né? Construindo um fluxo simples aqui, não vai entrar ainda na construção de um fluxo BPM ali certinho, bem detalhado, mas a gente vai dar uma olhada na construção de um fluxo simples, de uma forma que também é muito importante, tá? Para quem não estava ontem presente, meu nome é Daniel Malaquias, sou aqui do time de suporte da X Platform. Hoje comigo está o Breno, tá? O Breno Souza também do suporte. Bom dia, Breno, tudo jóia? Beleza. O Breno vai tá cuidando ali do nosso chat de perguntas e respostas, tá? Vai estar fazendo a moderação ali. Então, qualquer dúvida que tiver, que o pessoal tiver com dúvida na construção, pode mandar ali no chat. O Breno tá olhando ali direto. E qualquer coisa ele sinaliza aqui para a gente, se precisar responder aqui ou mostrar na tela, tá ok? Então vamos lá, a gente vai começar, a gente vai fazer um fluxo simples hoje. O primeiro fluxo que a gente vai fazer vai ser de solicitação de férias. Então, como que a gente faz para começar a construir um fluxo no BPM? Então a gente vai lá no menu, dentro da plataforma, no menu X Platform, vai selecionar a opção BPM e vai dentro de processos. Aqui dentro de processo, a primeira vez quando o administrador da plataforma, o administrador do BPM acessar aqui esse editor, não vai ter nenhum processo publicado, essa tela vai estar limpa, né? Aqui só apresentando a gente, esse tenant aqui é um tenant de teste que a gente utiliza, então já tem vários processos aqui listados de teste, de validação, certo? Então ele já vai mostrando aqui. Então, se eu quiser editar um processo, eu posso vir aqui por cima pelos processos mais recentes, clicar na setinha aqui no ícone e vir em editar, ou eu encontro o processo aqui na lista, venho no canto direito em ações, editar também e vou entrar no editor do processo. Como que eu faço para começar a criar esse fluxo simples? Então, eu vim aqui no botão Novo Processo, ele está bem aqui no canto superior direito do BPM. Quando eu clicar no botão Novo Processo, ele vai aparecer essa janelinha, esse frame aqui por cima, né, de Novo Processo, e ele vai me dar algumas opções, tá?
Então, quais as opções que ele me dá? Primeiro, ele me diz, escolha uma opção do processo ou importe a partir de um arquivo, tá? Aqui eu vou fazer um parênteses, que é o que é o importe a partir de um arquivo. Então, primeiramente, eu preciso criar um fluxo e eu a sugestão, na verdade, é criar esse fluxo e fazer um fluxo de teste, um fluxo de homologação num tenant não de produção, né? Num tenant de homologação. Então, eu crio lá esse fluxo todo no tenant de homologação, faço os testes, todas as validações, e quando tiver tudo ok, eu exporto esse fluxo, esse processo todo lá do tenant de homologação e venho aqui e importo o arquivo para dentro do tenant de produção. Então, eu não preciso recriar todo o fluxo, o processo novamente, eu só importo ele. Fora isso, tem algumas outras opções. A opção BPM em branco, que não é a opção que a gente vai usar hoje, a gente vai usar na quinta-feira para construir um fluxo completo, com o formulário ICM, com toda a parte de fluxo, tá? O simplificado em branco, que é a opção que a gente vai usar hoje, né? Fazer um fluxo simplificado. E as opções de templates, que eu já tinha mostrado ontem. Então, o BPM já dá aqui para a gente alguns templates prontos, que a gente pode simplesmente clicar aqui nesses templates, solicitação de crachá, solicitação de vale alimentação refeição, alteração de centro de custo, aprovação de desconto, solicitação de viagens. Então, eu clicando aqui em um desses templates, ele já vai me abrir um fluxo pré-criado, pronto já ali, bastando só a gente fazer um ajuste ali e usar ele, configurar para usar ele. O tempo de construção disso, ele fica bem mais curto, bem mais rápido, né, para poder colocar em produção, certo? Então, vamos clicar aqui em simplificado em branco, e ele já vai, quando eu clicar ali em simplificado em branco, ele já entra aqui na tela do nosso editor de processos, tá? Então aqui a gente já tem a primeira tela e a gente tem muita informação aqui para a gente poder construir já esse nosso processo, tá? Na tela, na parte da esquerda aqui, a gente tem todo o menu de edição do processo, com várias opções, a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai ver parte a parte cada uma dessas opções, o que elas fazem, tá? E na parte da direita, a gente tem aqui as informações dos processos e toda a parte onde a gente vai editar o processo, o fluxo, as variáveis, o formulário, tudo que a gente foi selecionando aqui a partir da parte da esquerda. A primeira guia que aparece para a gente aqui do processo é a guia de informações do processo. É a guia básica onde a gente vai começar a construir o nosso processo, o nosso fluxo, que a gente precisa de validar algumas informações que a gente não tem nada. Então, a primeira informação que a gente vai colocar aqui é o título do nosso processo. Como eu falei, a gente vai fazer uma solicitação de férias do treinamento 1, certo? Então, solicitação de férias do treinamento 1 vai ser o título do nosso processo. Categoria dele, vamos colocar a categoria de RH, certo? Então, a categorização para a gente poder filtrar depois o nosso processo, certo? E vai colocar uma descrição para esse nosso processo. Então, solicitação de férias, fluxo simplificado, treinamento do dia 18/7. Ok. Depois a gente pode selecionar também, personalizar um ícone, selecionar um ícone para o nosso processo. Vamos selecionar um ícone aqui que vai remeter a nossas férias. Vamos dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem bastante coisa para selecionar, para escolher. Aqui um de agenda. Pronto.
Ok, depois que a gente selecionou o ícone, colocou o título, descrição e fez a categoria, do lado direito aqui a gente tem algumas configurações de campo. Tá? A primeira é a definição da visibilidade das variáveis do processo, aí onde a gente tem 3 opções aqui para disponibilizar a visualização dessas variáveis, desses campos que a gente vai estar colocando no nosso processo. Então, a primeira opção é visível somente os que participou. Então, os usuários, vai estar visível as variáveis em algumas tarefas de solicitação, o participante pôde visualizar. Então, em alguma tarefa, alguma pendência que o usuário participou daquela aprovação, daquela etapa, ele vai visualizar aquelas variáveis. Nunca visível, não será possível abrir e visualizar os detalhes, né, da tarefa após tratá-la na central de tarefas, ou seja, depois da tarefa finalizada, não vai ser possível visualizar nenhuma das variáveis, e sempre visível vai permitir abrir e visualizar todos os detalhes da tarefa tratada sem restrições. Vamos selecionar a opção sempre visível, para a gente poder seguir aqui no treinamento e sempre estar visível essas variáveis para a gente. E aqui na parte de baixo a gente tem a definição da visibilidade da aba anexo dentro do formulário, né? Então, a gente tem 2 opções, se a aba anexo ela vai ser visível ou se ela vai ser oculta. Vamos deixar visível, né, para o nosso processo aqui, para ela aparecer. Aqui vai depender muito da construção do fluxo do processo pelo administrador do processo, se faz sentido estar disponível essa aba de anexo ou não. Em alguns casos, pode ser que o processo não dependa de nenhum anexo, em nenhum momento vai ser adicionado, então não faz sentido essa aba estar disponível, ou em algum outro momento, pode ser que na maioria das vezes, a aba anexo pode ser interessante para adição de algum anexo, alguma informação ali dentro do processo para auxiliar o aprovador para que ele possa estar tratando essa informação. Depois de selecionadas essas opções e feita a configuração da informação do processo, a gente vai vir aqui no botão salvar e vai clicar. Então, a gente vai ter salvo o processo, a gente vai ver aqui que no canto superior esquerdo já vai aparecer, então, o título do nosso processo com a descrição, e do lado superior direito já vão aparecer algumas informações adicionais. O usuário, que é o proprietário do processo, quem está criando esse processo, com o ID dele, e se esse processo vai estar ativo ou inativo. Tá? E o botão com algumas ações, onde eu posso exportar o processo, alterar o proprietário desse processo, visualizar os eventos dele, visualizar as avaliações, ver os logs de execução ou excluir esse processo, tá? Então, nesse momento, a gente, então, está pronto para a gente poder dar sequência com esse nossa definição do processo, certo? Dentro aqui das informações do lado esquerdo, das guias, a gente vai ver que a guia formulário e a guia fluxo, elas são parecidas e aqui dentro desse contexto, então se a gente abrir a guia formulário, a gente vai ver a aba formulário dos dados do processo aberta aqui para a gente poder construir o formulário, e se a gente clicar na guia fluxo, a gente vai ver a aba fluxo. Essas 2 guias, lembrando, elas são diferentes do processo em branco, tá? Porque aqui a gente vai estar construindo um processo simplificado, tá ok? Então, a gente vai dentro do formulário e a gente vai começar a construir esse nosso formulário. Então, dentro de formulário, a gente vai adicionar um campo, né? E a gente vai dizer que esse nosso campo vai ser a matrícula. A matrícula que vai ser a matrícula do colaborador, que vai estar solicitando as férias. Então, tipo do campo, ele vai ser um campo texto, certo?
vai ser médio e a gente vai fazer uma quebra de linha aqui só para deixar ele mais visível, tá certo? Depois que a gente criou o primeiro campo, então a gente vai clicar no botão aplicar, tá lá o nosso primeiro campo. Vamos adicionar mais um campo, então a gente tem a matrícula, vamos colocar também o nome do nosso colaborador. Também o nome do colaborador também do tipo texto. A gente não vai colocar nenhuma máscara, também vai fazer a quebra de linha aqui para deixar visível. Ok. Como a gente está fazendo uma solicitação de férias, tem uma informação importante aqui que a gente precisa colocar na nossa solicitação, que é a data de saída. Quando que esse colaborador vai estar saindo de férias. Então, data de saída das férias. O tipo de campo aqui, nesse caso, vai ser de data, certo? Tamanho médio. Então, é a data que o colaborador vai estar saindo de férias. Outra informação importante que a gente precisa aqui é quantidade de dias que esse nosso colaborador vai estar pegando de férias. Esse é um valor inteiro, então ele vai poder colocar ali 15, 20, 30. Aqui a gente não vai fazer nenhuma validação, mas é possível fazer, quando estiver construindo aqui o processo, essa quantidade de dias está sendo validada de acordo com o período aquisitivo do colaborador ou uma regra de consistência, aonde ele possa estar entrando com alguns valores padrões aqui e não utilizando qualquer tipo de quantidade ou valores inteiros para fazer essa solicitação. Ok, então a gente colocou a quantidade de dias, certo? E por último, a gente vai colocar o campo que vai ter o nome gestor, e vai ser o gestor do colaborador. Aqui a gente vai colocar do tipo texto também. Esse gestor vai ser, eventualmente, pode ser o aprovador do processo ou quem vai receber depois a pendência para aprovação dessas férias. Tá? Aqui a gente está colocando de uma forma bem básica dentro desse formulário, apenas para o solicitante estar preenchendo. Também pode ser feito de uma forma onde se coloque uma lista, onde a partir dessa lista o usuário colaborador vai estar selecionando também um possível aprovador. Tá, ok? Então a gente vai aplicar. Então aqui está o nosso formulário básico aqui de solicitação de férias com os campos que a gente vai estar dando entrada. Então, campo matrícula, campo nome, a data de saída. Só arrumar aqui o nome do campo data de saída. Muito bem. A quantidade de dias e o gestor. Então, se a gente quiser adicionar mais um campo, basta clicar aqui no botão adicionar campo. Caso contrário, a gente salva esse nosso formulário. Formulário salvo, a gente já tem um formulário para utilizar aí no nosso fluxo. Depois disso, então, a gente vai vir na guia fluxo. E aqui a gente vai estar construindo propriamente esse nosso fluxo simplificado para a gente estar abrindo. Ok. Primeira questão aqui que a gente vai ver, a gente cai nessa tela e ele aparece esse quadrinho. Aqui a gente não precisa selecionar dentro do fluxo do BPM os ícones de abertura do fluxo, fechamento do fluxo, etapas, ou um gateway, nem nada. Aqui a gente só vai configurar a etapa dentro que ele apresenta para a gente seguir o fluxo de aprovação. Então, a gente vai clicar nesse botãozinho de mais e vai colocar as informações que estão aqui bem básicas. O título da etapa, então, vai ser a solicitação de férias. Então, qual que é essa etapa? É a etapa que o usuário vai acessar essa solicitação e vai estar dando entrada. Quem que é o usuário que vai fazer
Essa etapa é o usuário solicitante, o usuário que vai estar entrando aqui no BPM, na central de tarefas, vai clicar lá para abrir a sua solicitação. Então, faz sentido o usuário solicitante. A descrição da etapa: abertura da solicitação de férias. Então, é a partir daqui que o usuário vai acessar e vai estar criando a sua solicitação. Ok, fiz essa primeira configuração, é bem básica, e vou vir no botão salvar. Então, a nossa primeira etapa já está construída, que é a etapa de solicitação. Ok, depois de o usuário ter feito a solicitação, é preciso, então, que essa solicitação seja encaminhada para aprovação, seja encaminhada para o gestor, para que ele possa tratar isso, tratar essa pendência e, de fato, a solicitação de férias do colaborador seja aberta. Então, na próxima etapa, a gente tem um outro, depois que a gente criou esse primeiro quadrinho, apareceu um outro aqui do lado, vamos clicar no botãozinho de mais, e aí ele vai pedir o título dessa nova etapa. Então, vamos chamar ela de aprovação do gestor. Quem que vai fazer essa aprovação? Aqui a gente tem algumas opções, que a gente chama de mecanismo de atribuição, que a gente pode estar encaminhando para aprovação. A primeira opção, usuário. Essa opção, quando selecionada, a gente tem aqui uma lista, né, onde a gente vai, dentro desse campo aqui, a gente vai adicionar um usuário que vai ser o responsável por essa aprovação, né? Então, eu vou nomear esse usuário diretamente aqui. Grupo, eu vou dizer que essa aprovação vai ser enviada para um grupo de usuários. Então, esse grupo de usuários vai receber essa aprovação e um dos usuários desse grupo vai ter que fazer o tratamento da pendência. Mecanismo papel funciona da mesma forma que o grupo, diferença é que não vai ser um usuário de um grupo, e sim de um papel. Um usuário presente em um papel vai ser o responsável, vai ter que ser o responsável por acessar, assumir essa pendência e tratar ela. Usuário solicitante, aqui eu estou dizendo que o próprio usuário solicitante vai ser o usuário que vai aprovar essa próxima etapa. Então, ele vai abrir a solicitação e ela vai acabar voltando para ele. Ou, em algum momento, por exemplo, eu posso estar criando um ponto, aqui não vai fazer muito sentido dentro do processo simplificado, mas eu posso ter posteriormente um fluxo BPM mais complexo dentro do editor do fluxo propriamente, aonde em determinado momento eu posso estar selecionando um gateway onde eu posso estar validando se as informações que o usuário solicitante incluiu dentro do formulário estão corretas ou não, e o usuário responsável pela aprovação pode ter mais de uma opção, que seria enviar o processo para aprovação, para a próxima etapa, ou retornar o fluxo para o usuário solicitante para ele revisar as informações e corrigir as informações que foram preenchidas. Então, aí, nesse caso, nesse retorno desse fluxo, como vai voltar para o usuário solicitante, o mecanismo de aprovação utilizado faz sentido aí usar o usuário solicitante. Usuários do grupo e usuários do papel é parecido com o mecanismo grupo e papel, onde a gente vai ter um grupo de usuários presentes num grupo ou um grupo de usuários vinculados a um papel que vão ser responsável por aprovar essa solicitação. Qual a diferença quando a gente utiliza o mecanismo grupo ou papel e usuários do grupo ou usuários do papel? Se eu estiver usando, por exemplo, o mecanismo de atribuição usuários do papel, quando o usuário solicitante for encaminhar essa aprovação, então vamos pensar aqui que o nosso fluxo de férias
de solicitação de férias, a gente vai enviar não para apenas um aprovador, mas para um grupo de aprovação do RH, por exemplo. Tem 3 pessoas dentro de um determinado papel chamado aprovação RH. Se o mecanismo de atribuição tiver selecionado usuários do papel, no momento que o usuário solicitante vai abrir essa solicitação, para encaminhar para aprovação, ele vai poder, o usuário solicitante vai poder selecionar um desses usuários que estão vinculados a esse papel para que a aprovação seja encaminhada diretamente para esse usuário, tá? Então, ele vai mandar vai selecionar esse usuário, encaminhar a solicitação e lá dentro da guia de tarefas desse usuário que ele selecionou, vai aparecer a pendência para ele tratar. E papel? Nesse caso, o usuário solicitante não vai poder selecionar um usuário que ele quer que aprove essa pendência. Ele só vai estar descrito ali o papel que vai ser enviado. Então, por exemplo, quando ele for mandar lá o fluxo para aprovação, só vai estar escrito lá o papel, aprovador RH, e ele vai enviar. O que vai acontecer depois disso? Lembra que eu falei ontem? Depois disso, na guia Tarefas em Espera, não na guia Tarefas, na guia Tarefas em Espera, para todos esses usuários que fazem parte desse grupo ou papel, a pendência vai estar lá esperando para que um desses usuários assuma essa pendência e trate elas. Então, qualquer um desses usuários que vão fazer parte desse grupo ou papel vão ter que assumir, a pendência, um deles vai poder assumir e tratar. Todos podem assumir e tratar? Sim, todos podem assumir e tratar, mas depois que um desses usuários assumir, os outros não vão poder mais assumir. Então, só um vai poder tratar essa pendência depois de assumir, mas não que todos vão poder assumir e tratar. Depois que o primeiro assume para si a pendência, ela vai sair, então, da guia de tarefas em espera e o usuário vai poder tratar ela, ok? Essa informação é muito importante, tá? E detalhe, perguntinha aí de certificação, tá ok? Vamos selecionar aqui, então, a opção usuário, e vamos dizer que o próprio usuário admin que vai ser o aprovador dessa etapa. E vamos clicar em salvar. Beleza, então a gente tem as duas opções do nosso fluxo, certo? Vamos salvar o nosso fluxo aqui e já vamos publicá-lo. Deseja publicar o processo? Sim, a gente confirma. E aí o nosso processo agora está publicado. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente já pode abrir uma solicitação usando esse processo. Os usuários já vão poder abrir essa solicitação porque ele está publicado e disponível, ok? A gente voltando lá dentro da guia Informações do Processo, a gente vai ver que agora aqui do lado, o íconezinho ele não está mostrando mais o processo como inativo, e sim ele está mostrando como ativo. Daniel, eu vou fazer uma alteração nesse processo, vou alterar algumas coisas e durante essa manutenção que eu vou fazer, eu não quero que os usuários possam estar abrindo novas solicitações. Eu posso vir aqui e desativar o processo? Sim, eu vou vir aqui, entrar nas informações dos processos, clicar no ícone de ativação e desativação e vou desativar, inativar esse fluxo. Então, eu desativei, salvei, e agora os usuários não podem mais abrir novas solicitações. Importante uma questão aqui, que a gente tem que colocar muito importante, que é, eu desativei o processo, eu não vou conseguir abrir novas solicitações. As solicitações que já foram abertas, elas vão seguir, né, antes de eu desativar o processo, elas vão seguir as etapas até a sua finalização de forma normal. Vai cair nas caixas de aprovação dos aprovadores normalmente, só não vai ser possível abrir novas solicitações desse processo enquanto eu não ativar ele novamente, tá ok? Vou reativar
ativar novamente o processo. Ok, deixei ativo. E agora, antes da gente fazer um teste para validar como que vai funcionar essa solicitação, certo? Vamos dar uma olhada aqui em algumas outras informações dentro do editor de processos que a gente ainda não viu. Então, a gente viu aqui a guia Informações do Processo, que tem as informações básicas do processo, como título, descrição, categoria e a definição de visibilidade dos campos do formulário e da aba anexo. A gente viu a guia Formulário, que é onde a gente vai definir os campos que vão ser utilizados no formulário. A gente viu a guia Fluxo, nesse caso do fluxo simplificado, onde a gente vai colocar as etapas aqui que o processo vai passar. E a gente tem aqui a guia Variáveis do Processo. O que são as variáveis do processo? Nesse caso, cada campo que a gente abrir, que a gente criar dentro do nosso formulário, ele vira uma variável de processo, uma variável que vai ser utilizada dentro desse processo nosso e vai poder ser tratada, vai poder ser utilizada depois para ser integrada com alguma outra informação durante o processo, a informação que vai ser gravada na base do workflow, tá? Então, é importante verificar que esses campos, eles viram as variáveis, vêm a ser as variáveis do processo, todos de acordo com os tipos que foram criados, certo? É muito importante a gente ter atenção nessa questão dos tipos que a gente criou, essas nossas variáveis, esses nossos campos, porque numa eventual integração com alguma aplicação externa, utilizando um plugin, utilizando uma fonte de dados, utilizando o Connect, essa variável tem que ser do mesmo tipo da onde essa aplicação externa, essa origem da informação ou o destino também é configurada. O que eu quero dizer com isso? A matrícula do colaborador, por exemplo, eu estou definindo dentro do meu fluxo que ela vai ser string. Se eu for utilizar uma matrícula vinda de uma aplicação externa, por exemplo, o sistema de administração de pessoas lá da G5, lá ela vai ter também que ser como uma string, tá? Para não ter uma quebra de compatibilidade nesses tipos de campo. Se lá na minha G5, no meu admissão de pessoal, ou na minha aplicação externa, o meu campo de matrícula for do tipo inteiro, e aqui no processo eu estou definindo ela como string, vai dar erro no fluxo e eu não vou conseguir abrir essa solicitação ou usar esse fluxo. Então, os tipos têm que ser compatíveis. Se de um lado eu vou estar usando o tipo da variável como string, do outro lado eu tenho que usar o tipo da variável também como string, tá ok? Então, aqui a gente tem informação dos nomes dos campos que a gente criou, os rótulos, que são as informações que vão aparecer nos nomes desses campos dentro do fluxo, quando abrir o formulário, os tipos de cada um desses campos e a visibilidade, tá? O que se aplica a cada uma dessas visibilidades? A visibilidade detalhe do processo. Se tiver marcada a opção de visibilidade dos detalhes, dentro da central de tarefas, na guia de detalhamento, quando a gente clicar na guiazinha para ver mais informações do processo, essas informações dessas variáveis vão estar sendo apresentadas lá também, tá ok? Se não tiver marcada, elas não vão estar disponíveis. Solicitações. Aqui é dentro da própria solicitação do fluxo. Se eu selecionar essa opção, né, e abrir a solicitação, se eu tiver marcada, eu vou ver o campo lá dentro do fluxo. Se não tiver marcado, o usuário não vai ver essa informação, tá? O que seria um cenário para eu marcar ou desmarcar essa opção de solicitações, né? Para ver ou não determinado campo dentro do meu fluxo. Vamos usar como exemplo uma informação onde
eu tenho um valor de uma compra, vamos usar um processo de solicitação de compras, e esse valor, ele, em determinado momento, tem uma regra, onde, devido ao valor dessa compra, ela não é enviada direto para um gestor aprovar ou algo do tipo. Tem algumas empresas que daí, dependendo do valor, se for muito alto, a solicitação é enviada direto para um diretor. Nesse momento, quando é enviado para o diretor, esse valor, somente para ele, por exemplo, vai estar aberta, vai ter uma regra onde esse campo do valor vai aparecer para ele. Mas devido ao valor para outros usuários, pode ser configurado para que esses outros usuários não vejam aquele determinado valor, ok? Então, um cenário aqui. E a última opção que a gente tem aqui dentro dessas configurações de visibilidade é a opção aplicativo. O que é essa opção aplicativo? A gente tem dois aplicativos, que é o Decision Center e o Gestor, aonde pode ser utilizado para estar aprovando essas solicitações que vêm do BPM. Então, ao invés do usuário ter que acessar a central de tarefas, pode ser utilizado o próprio aplicativo pelo celular para fazer essa aprovação. Se não tiver marcada a opção aplicativo do lado desse campo, esse campo não vai ser apresentado lá no aplicativo. Então, para que o aprovador veja o valor que está marcado, que foi dado entrada nessa variável, é preciso que o campo, que a opção aplicativo também esteja selecionada. Por padrão, a gente vê aqui que a opção aplicativa ela vem desmarcada. Então, para processos, para administrador de processos que já fazem a criação do fluxo, pensando da disponibilização desse fluxo para aprovação via aplicativo móvel, fica a dica aqui que é preciso acessar aqui essa guia variáveis do processo e fazer a marcação da opção aplicativo para que esses campos sejam visíveis por lá também, tá ok? Na guia integrações, a gente tem, então, aqui três opções de integração, de habilitar ou desabilitar integrações, que elas vêm por padrão desativadas. A primeira é habilitar visão, que seria habilitar a visão dinâmica para que eu possa criar relatórios de visões dinâmicas para esse processo. Então, depois que eu criei o processo, disponibilizei o fluxo, eu venho aqui e habilito a visão, e aí depois de algumas solicitações abertas, eu vou conseguir lá dentro do relatório de visões dinâmicas, puxar esse relatório para essa visão. Então, eu vou vir aqui, clicar para habilitar, e ele vai vir um campo onde eu vou poder trocar aqui, ou ver o nome desse que eu vou puxar essa visão lá. Então, nesse caso, como eu estou habilitando para eu puxar um relatório de visão dinâmica, lá dentro da tela de visões dinâmicas, eu vou buscar a visão BPM, underline, solicitação, underline, D, underline, férias. Tenho dois underlines aqui, treinamento, underline 1. Então, eu vou ter que buscar essa visão para buscar as informações de registros desse processo. Integração com a aplicação externa, então dentro da plataforma a gente tem a possibilidade de configurar uma aplicação externa, um usuário de aplicação externa, aqui para casos onde eu tenho uma integração com uma regra LSP, por exemplo, ou posso usar o Connect aqui, onde eu não vou ter um usuário que vai fazer uma aprovação desse processo, tá? Eu vou ter uma aplicação externa, como se fosse um usuário de serviço. Eu vou encaminhar essa solicitação para uma etapa, essa etapa vai
ter um serviço onde vai fazer determinada ação, essa ação vai chamar uma regra customizada, e essa regra customizada pode chamar esse usuário da aplicação e fazer automaticamente essa aprovação dessa etapa, mandando para a próxima, tá? E a parte de integração com o GED, certo? Onde eu posso estar usando aqui um determinado fluxo ou os anexos que são encaminhados dentro do processo para estar salvando automaticamente esses documentos dentro de uma pasta, tá? Então, eu vou estar definindo aqui, eu posso estar definindo para criar uma pasta usando variáveis, ou um caminho, definindo assuntos, como que pode ser, quando que vai ser publicado esse documento, o autor do documento e a permissão de visualização. Então, dentro aqui, para salvar esse documento, eu posso estar clicando dentro da pasta e eu vou selecionar uma pasta onde eu vou criar esse documento, ou usar uma variável como o nome do processo, o identificador, o nome do usuário solicitante, para estar salvando esse documento. Por exemplo, eu vou criar um processo de compras, mas dentro desse processo de compras eu quero estar salvando esses documentos que vão sendo anexados de acordo com a pasta, indicando cada usuário que for criando essa pasta e dentro de um centro de custo, por exemplo. Então, aqui eu vou estar definindo a variável onde eu vou pegar o nome do usuário solicitante e uma variável que eu vou estar usando dentro do processo que eu posso criar, que é o centro de custo. Eu vou fazer um mapeamento e dentro de cada uma dessas pastas eu vou estar salvando esses anexos de forma segmentada. O assunto eu posso estar definindo um assunto lá dentro do GED, né, e usar esse assunto aqui para estar relacionando esse documento. O tipo da publicação desse documento, eu posso estar publicando esse arquivo que vai ser anexado dentro do fluxo BPM a cada atividade tratada, ou seja, a partir de cada fluxo aprovado, eu tendo um anexo, esse documento vai ser publicado ou na conclusão da solicitação. O usuário vai adicionando os documentos ali em todas as etapas do fluxo e somente na conclusão da solicitação que esses arquivos vão ser publicados lá no GED, vão ser aportados lá para o GED. Antes, não. Tá? O autor, quem que vai ser o autor dessa publicação desses documentos? Vai ser o usuário corrente, quem está fazendo, todos os usuários solicitantes vão ser cada um os autores desses documentos que vão ser anexados, usuário corrente, somente usuários, né, de permissão da pasta superior, ou seja, eu tenho um mapeamento. Como funciona esse usar permissões da pasta superior? Eu tenho um mapeamento dentro da estrutura do GED e onde, dentro desse mapeamento, na pasta principal, onde eu vou estar salvando esses documentos, eu tenho um autor, uma permissão nessa pasta principal. E o autor desses documentos que vão ser anexados por aqui vão ser esse autor que está relacionado a essa pasta lá dentro do GED. Ou eu informo um usuário manualmente aqui, que vai ser o usuário, que vai ser o autor dessa publicação desses documentos. E a permissão de visualização, como que eu vou estar querendo definir quem vai poder visualizar esses documentos que vão ser publicados a partir do fluxo do processo ou não. Então, somente um usuário corrente, ou somente o usuário solicitante, ou usar também as permissões da pasta superior para que os usuários que estão dentro dessa pasta mapeados para a publicação desse processo herdem essas permissões e possam visualizar esses documentos, ou informar um papel. Todos aqueles usuários que estiverem vinculados a um papel que estejam relacionados àquela permissão do GED vão ter a permissão de visualização desse documento, ok? Então, vou deixar habilitado só a visão aqui, salvar essa configuração e seguir para
para as outras opções. O calendário aqui do editor de processos é onde eu vou estar definindo os dias válidos, dias e horas válidas para estar trabalhando com a validação da expiração dos processos. Aqui, vale lembrar que o calendário, né, a definição do calendário, ela está diretamente relacionado a processos, onde eu vou configurar um processo que tenha um período de expiração, certo? O que quer dizer isso? Se eu tenho um processo onde ele tem 24 horas de tempo para aprovação, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho todos os dias válidos, de domingo a domingo, com horário de início das 6 horas até as 23. Então, quer dizer que se eu abrir um processo que tem uma data de expiração de 24 horas, se eu abrir esse processo às 11 horas, eu vou ter um período de 3 minutos que eu vou usar, ele vai parar de contabilizar essa data de expiração até as 6 da manhã do próximo dia, e a partir disso ele vai estar contabilizando novamente essa expiração desse processo. Se eu tirar aqui do meu calendário as datas de sábado e domingo, quer dizer que se eu abrir uma solicitação na sexta-feira, às 23 horas e 10 minutos, só vai começar a calcular a data de validade de expiração desse processo na segunda-feira, a partir das 6 horas. No sábado e domingo não vão ser calculados esse período, ok? E então, eu abri na sexta-feira essa solicitação às 23 horas e 15 minutos, mas na segunda-feira é um feriado, ok? Ele só vai começar a calcular a data de expiração na próxima terça-feira, a partir das 6 horas da manhã, ok? Então, por isso que é importante validar aqui os dias de trabalho com as horas de início e fim de aprovação e incluir os feriados aqui para que sejam respeitados e possam entrar nesse cálculo de expiração para os processos que têm essa configuração de expiração, ok? Fonte de dados, são as fontes de dados que podem ser usados dentro dos formulários, né? Eu tenho algumas fontes de dados que podem ser utilizadas, como plugins e fontes de dados e tabelas. Então, imagine que eu tenho aquela matrícula do colaborador. O nosso fluxo, a matrícula vai ser escrita ali, o usuário vai escrever a matrícula dele manualmente, mas eu posso ter uma fonte de dados onde o usuário que vai fazer a solicitação, ele vai poder selecionar o campo já com as informações pré-preenchidas, digamos assim. Como que essas informações pré-preenchidas aparecem ali? A partir de uma fonte de dados. Então, eu posso vincular um campo do formulário a uma aplicação externa ou lá um registro, a base, um serviço externo que esteja vinculado à base da G5 que traga uma informação. Então, vamos usar, por exemplo, que eu quero fazer um vínculo no registro aonde eu diga qual que é o centro de custo que vai estar sendo usado nessa solicitação. Então, a partir do momento que o usuário entrar na tela, vai ter uma fonte de dados relacionada a um campo centro de custo, e esse campo centro de custo vai estar vinculado a uma fonte, onde essa fonte vai executar um serviço, uma regra customizada na G5, vai fazer a consulta desse centro de custos e vai trazer nesse campo já a lista desse centro de custos para que o usuário só selecione dali qual que ele quer, ok? Na gestão de eventos, então, eu posso estar vendo todos os eventos que vão acontecendo desse nosso processo. Então, se ocorreram erros, quando que ocorreram, como que foi esse erro, o que aconteceu. Então, aconteceu algum erro ali, o processo não foi para frente, o usuário solicitante
entrou em contato e falou, aconteceu um erro e eu não consigo abrir a solicitação. Então, eu posso vir aqui e dar uma olhada e ver os detalhes, né, desse erro, ou ignorar e ver aqui o porquê que aconteceu esse problema, qual que é o nome do processo e o que aconteceu. Ah, teve um erro na validação do responsável pelo mecanismo de atribuição. Opa, então eu tenho que ver aqui o que aconteceu nessa etapa que tem um problema no mecanismo e eu tenho que estar arrumando esse mecanismo de atribuição para que ele funcione corretamente. Grupos de trabalho são definições de grupos de trabalho dentro do BPM que eu posso estar selecionando, tá? Né, não confundir os grupos de trabalho aqui dentro do BPM com os grupos de usuários da plataforma, tá? Mecanismo de atribuição customizado são mecanismos de atribuição, a gente tem aqueles mecanismos, usuários, papel, usuários do papel, mas eu quero criar um mecanismo que ele seja, que tenha uma complexidade dentro de uma regra, que eu possa estar definindo isso de uma outra forma. Então, eu posso criar um mecanismo e estar definindo ele aqui. Não é um recurso que é muito utilizado, tá? Devido aos mecanismos nativos já suprirem muito do que é necessário, né? É muito difícil a necessidade de um mecanismo que não esteja dentro daqueles mecanismos já pré-definidos. Uma opção, por exemplo, eu quero definir um usuário aprovador a partir do gestor do solicitante que está abrindo, e esse gestor é lá da G5. Eu não vou criar um mecanismo de atribuição customizado, eu vou pegar esse gestor a partir de um serviço externo, relacionar esse gestor num campo lá do formulário e relacionar que a próxima etapa de aprovação vai utilizar aquela variável de processo que está relacionado àquele gestor, certo? Na guia preferência de notificações, eu posso estar marcando ou desmarcando qual o tipo das notificações para esse processo que eu quero estar recebendo, né, dentro ou da plataforma ou por e-mail. Então, aqui, o que quer dizer essa configuração? Que para um evento de nova solicitação, o usuário vai estar recebendo uma notificação na plataforma, no sininho aqui do menu e via e-mail. Para uma solicitação encerrada, vai estar recebendo também as duas notificações. Quando eu tenho um processo que tenha configurado uma expiração, né, quando estiver chegando o prazo de expiração dessa tarefa, vou estar recebendo essas duas notificações também. Quando tiver uma nova pendência, vou estar recebendo também essas notificações. E quando tiver uma solicitação cancelada, também. Eu quero que o usuário não quer receber as notificações via e-mail, só as notificações via plataforma. Basta vir aqui e desmarcar todas essas opções relacionadas ao e-mail. O usuário não quer receber notificações de nova pendência, então nenhuma. Então eu venho aqui e desmarco as notificações de nova pendência e esse usuário não vai estar recebendo nenhuma dessas notificações. No final aqui, a gente tem a guia de serviços de integrações, aonde a gente vai estar configurando, então, algum serviço com uma integração ou de algum sistema da aplicação G5, alguma regra customizada na G5, ou alguma aplicação externa, ou ainda um serviço com uma saída para uma API ou via Connect, por exemplo. Então, ele vai ter o que é um serviço externo, tá? Vamos entender um serviço externo como a busca de uma informação dentro dessa aplicação externa. Então, eu quero abrir uma solicitação onde o usuário usuário solicitante, eu quero já que traga todas as informações dele. Então, na hora que o usuário solicitante vai estar abrindo a solicitação, eu já chamo um serviço externo e mando a informação, por exemplo, do nome do
do usuário, vou lá na base da G5 ou alguma outra base e faço uma consulta com várias informações a partir desse nome de usuário ou da matrícula dele, algo nesse sentido. E quando eu abrir o formulário, todas essas informações já vão ser preenchidas. Então, eu tenho um serviço que vai fazer essa busca das informações. Ou eu posso ter um serviço fazendo o caminho inverso, aonde todas as informações que vão ser preenchidas dentro desse formulário vão ser gravadas nessa aplicação externa. Por exemplo, solicitação de férias que a gente está fazendo, né? Feita a entrada de várias informações dentro do formulário, com a data que o usuário vai sair, de férias, a quantidade de dias, todas as informações, e depois de todas as aprovações dos gestores, depois de toda essa aprovação finalizada, é feita então uma chamada de um serviço, que pode ser configurada, onde todas as informações vão ser gravadas nessa aplicação externa. Então, isso basicamente que é o principal ponto de vantagem do BPM, que é esse ponto de automação. O que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo o tempo de entrada de informação, de precisar preencher muitas coisas, e no final desse processo, todas as informações vão ser gravadas diretamente lá na aplicação externa, sem que seja preciso que o gestor ou a pessoa do RH entre no sistema e precise digitar várias informações ali e passar aquilo para várias aprovações e validações. Então, o processo faz isso, esse processo de automação visa fazer isso, né? Que é o usuário solicitante vai fazer a solicitação, vai colocar as informações ali já básicas que ele precisa, o usuário aprovador vai tratar isso, validar se já está tudo pronto, e no final todas as informações já vão ser gravadas na aplicação destino, já de forma pronta, já tudo certinho ali, só o usuário gerar a informação do recibo no final ali e sair de férias, né? Então, reduzindo aí o custo e simplificando muito do processo. E por fim, aqui, por último, a gente tem a questão de tabelas. O que são as tabelas? Dentro do recurso de fonte de dados, uma das opções que a gente pode usar é uma fonte de dados de tabelas externas. A gente tem uma limitação na plataforma relacionado a um timeout de retorno das informações. Então, quando eu vou estar utilizando uma fonte de dados ou um serviço externo, eu tenho que estar tomando cuidado com esse timeout, que é de 30 segundos. Então, quando eu vou buscar uma informação de centro de custo, por exemplo, essa minha fonte de dados, se eu tiver vinculado ela a um serviço, a uma regra lá na G5, essa busca das informações, trazer ela e colocar no campo, tudo isso tem que ser feito em menos de 30 segundos. Caso contrário, o processo vai ser abortado. Como que eu posso fazer para estar contornando essa informação? Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho uma base de centro de custos, mas eu tenho muito centro de custos. E a busca dessas informações, ela acaba passando dos 30 segundos, né? Eu tenho alguns recursos que eu posso estar fazendo. O primeiro fazendo uma fonte de dados e buscando informações de centro de custos apenas que aquele usuário possa ter acesso, ou eu uso uma fonte de dados tipo tabela. Como que eu faço isso? Eu exporto essa informação da base, dessa aplicação externa, dessa base externa, seja G5 ou alguma outra, para uma tabela CSV, da forma que eu quero usar ela depois no processo, né? Eu exporto essa tabela e eu pego essa tabela e eu trago ela, então, para dentro da plataforma como uma fonte de dados depois, e eu relaciono dentro do meu formulário, eu digo que eu quero usar as informações relacionadas àquela tabela, tá? A gente não vai entrar nesse detalhamento durante esse treinamento dessa semana de como construir serviços de integrações, fonte de dados e fonte de dados de tabelas. A gente vai estar, a gente vai estar segmentando esses assuntos,
mas a gente vai ter outros treinamentos e outras agendas, como tinha mencionado ontem, aonde a gente vai estar tratando especificamente de cada um desses assuntos de forma independente, né? Então, a gente vai montar um treinamento aí, um treinamento específico, só para mostrar como que a gente pode fazer a criação dessa tabela, gerar essa tabela e fazer o upload dela de forma manual ou agendada, né, programada para a plataforma, ok? Então, essa aqui é todas as guias do editor de processos, a gente vai, a gente passou por todas elas, então a gente vai depois fazer a construção de um fluxo mais completo e a gente já viu tudo isso daí. Antes da gente passar para a próxima parte aí, para mostrar o exemplo de uso agora, Breno, a gente tem alguma pergunta aí que chegou aí, a gente... Opa, tem? Beleza. Ok. Uhum. Isso. Isso. Perguntou, esses registros de eventos não deveriam ser somente deste processo? Aparentemente lista todo, história de todo. Isso, ele está listando todos aqui. A lista de eventos, ele está trazendo todos os processos dentro dessa lista de gestão de processos. Eu tenho até que validar, junto com o pessoal de desenvolvimento, para validar se eles estariam construindo, né, melhorando essa tela aqui para a gente fazer o filtro do processo, porque que a gente quer validar esses eventos, tá? Mas é interessante anotar aqui para ter a gente entrar lá no fórum com essa melhoria. O Sidney mandou ali, qual a diferença entre a guia fonte de dados e serviço de integração? Tá, vamos lá. A fonte de dados, a gente vai estar usando ali a configuração das integrações de fontes de dados propriamente ditos. O que é uma fonte de dados? Eu tenho um campo lá no meu formulário, aonde esse campo, por exemplo, eu falei ali do campo do centro de custo, e esse campo vai fazer a busca dessas informações de centro de custo lá dentro da base. Então, ela é uma fonte de dados, ela é específica para aquela informação daquele campo dentro do formulário. Já o serviço de integração, não. O serviço de integração é isso que eu falei. Ele pode buscar várias informações dentro lá da minha aplicação externa ou também gravar informações. Eu não vou estar relacionando informação de um campo específico que eu vou estar consultando ele dentro da aplicação externa. Ok? Beleza. Bom, vamos continuar aqui então. Então a gente fez a nossa construção aqui do nosso fluxo de solicitação de férias do treinamento. A gente já salvou ele e publicou. Ok. E agora a gente tem que ver se o usuário consegue usar esse fluxo. Então, eu vou entrar aqui, estou com outro usuário solicitante. Eu vou lá dentro da guia do X-Platform, BPM, Central de Tarefas. Né? Dentro da Central de Tarefas, como a gente viu, eu vou clicar no botão Nova Solicitação e vou clicar em Ver Todos. Na hora que eu clico em Ver Todos, vejam que a solicitação de férias não está vindo para esse usuário. Né? Por quê? Porque apesar de eu ter feito a publicação do fluxo, eu não liberei esse fluxo para que aquele usuário possa
abrir ele, usar ele. Então, eu tenho que fazer essa configuração lá dentro da gestão de papéis do usuário, dizendo que aquele usuário pode abrir essa solicitação. Como que a gente vai fazer isso? Vou duplicar aqui essa aba e a gente vai entrar lá dentro do menu Tecnologia, Administração. Vamos primeiro dentro do Gestão de Usuários. Esse usuário aqui, ele está como usuário solicitante, é esse segundo usuário. Eu vou dentro de ações e vou ver nos detalhes qual que é o papel que esse usuário tem. Esse usuário solicitante aqui, ele tem só esse papel solicitante processo BPM, tá? Aqui depende muito de como que o administrador do processo e cada empresa vai gerenciar o acesso aos processos e a todos os recursos da plataforma. Nesse caso aqui, como esse usuário já tem um papel, que é o solicitante processo BPM, para simplificar o processo, eu vou só liberar a possibilidade desse usuário estar abrindo esse fluxo dentro desse papel. Então, eu vou lá dentro do menu Tecnologia, Administração, Autorização, Gestão dos Papéis, e vou buscar esse processo solicitante, processo BPM, onde aquele usuário está vinculado. Então, se eu vier aqui dentro de usuários e marcar para visualizar apenas usuários associados, eu vou ver aquele usuário solicitante. E como que eu faço a liberação daquele processo? Eu venho em permissões. Dentro da aba de permissões, eu vou deixar aqui a opção agrupado por serviço e vou buscar o domínio serviço workflow, tá? Quando eu buscar o workflow, ele vai trazer para mim dois domínios serviços. O Platform Workflow, que vai estar disponibilizado a permissão para os recursos padrão do BPM, né? Então, esses recursos aqui não mudam. Então eu quero dizer que esse usuário vai ter só a opção para ver a guia solicitações, a guia tarefas e a guia para verificar a aba de histórico das tarefas, que é só o que esse usuário tem disponível na aplicação. Então, eu disponibilizo essas permissões dentro do Platform Workflow. A parte dos processos que eu vou criando, ele fica dentro do customizado. Então, todas as permissões para os processos aqui, se ele pode iniciar o processo, coordenar, cancelar, editar, eu vejo aqui dentro. Então, dentro do custom, eu vou procurar o processo que eu acabei de criar, ele vem aqui, solicitação de férias treinamento 1, e eu vou marcar aqui que esse usuário pode apenas iniciar a solicitação para esse processo, para esse fluxo. Não preciso marcar nenhuma das outras, ele só vai poder iniciar, e quem vai aprovar é o usuário admin, que ele já tem acesso default, a permissão para fazer tudo. Então, eu marco a opção de iniciar e salvo essa alteração. Aí eu volto lá dentro da seção do usuário solicitante, vou atualizar a página. Vou entrar de novo lá dentro do menu Senior X Platform, BPM, Central de Tarefas. Vou clicar novamente no botão Nova Solicitação e clicar em Ver Todos. Pronto, agora a opção do fluxo solicitação de férias treinamento 1 já aparece disponível para que o usuário possa abrir essa solicitação. Vou clicar então nela e vai abrir então aqui agora o formulário. Vejam, ele vem com o campo assunto marcado, enviar para a etapa que a gente configurou lá dentro do nosso fluxo simplificado, que é a aprovação do gestor, e o nome do responsável, né, o usuário responsável por essa próxima etapa, que vai ser o usuário admin. Tá? E abaixo aqui, os campos que a gente configurou para estar dando entrada. Então, vamos fazer um exemplo. Né? Assunto, então, solicitação de férias 001. A matrícula do colaborador, vamos estar lá colocando 40, 40, 45.
o nome do usuário. Vou colocar uma data de saída de férias aqui. Vamos marcar então para o dia 7 de agosto. A quantidade de dias 30. E o gestor, vou estar colocando aqui o nome do gestor. Vejam que esse formulário ele está bem simples, né? Eu só coloquei a data de saída, eu não trouxe o gestor aqui de forma automática, eu não estou calculando a data de retorno a partir dessa quantidade de dias que eu coloquei, e eu não trouxe o nome do usuário a partir da matrícula. O Sidney tinha perguntado ali da fonte de dados, né? Eu posso estar configurando, como que eu posso estar usando uma fonte de dados aqui dentro desse formulário, né? Eu posso estar configurando, por exemplo, o campo nome como ele sendo um resultante da entrada do campo matrícula. Então, eu coloco o número da matrícula e o campo do nome eu faço ele buscar na base e trazer o nome que está relacionado àquela matrícula, sem precisar preencher. Eu coloco a data de saída das férias, uma outra opção, né, que seria, eu coloco a data de saída das férias, a quantidade de dias, e eu tenho automaticamente um outro campo que ele vai fazer o cálculo de quando que vai ser a minha data de retorno. Tá? E o gestor eu posso fazer também um campo de fonte de dados, aonde eu coloque a matrícula, e essa fonte de dados, além do nome, ele traga também qual que é o gestor desse colaborador. E eu posso fazer uma alteração com base nisso, onde o responsável pela aprovação, o próximo responsável, seja definido de forma dinâmica, sendo esse gestor desse colaborador, ok? A partir desse passo, então, eu defini todo o formulário e vou enviar ele. Enviei ele, então eu defini e eu tenho lá a solicitação 624. Vejam que ele não está aparecendo aqui para o usuário solicitante, porque a central de tarefas do usuário está selecionada a opção tarefas, onde que eu vejo essa solicitação que o usuário vê que é a solicitação que ele abriu. Na guia solicitações, ele vai aparecer ali, então, a solicitação 624, que é a solicitação de férias treinamento 1, tá? Qual que é o usuário aprovador? O usuário admin que a gente tinha selecionado. Vejam que eu deixei marcado todos os campos na opção de detalhes da solicitação e todos os campos que foram preenchidos, ele aparece aqui na guia de detalhes. É essa informação aqui que ele libera aquela configuração de detalhes. Tá? Vamos voltar então para o usuário aprovador. Então, no usuário aprovador, eu já vou ter uma notificação dizendo que eu tenho uma pendência para ser tratado. Então, eu vou lá dentro do menu SeniorX Platform, BPM Central de Tarefas. E aqui sim, dentro da guia de tarefas, eu já vou ver aqui a solicitação 624 do usuário, pedindo a solicitação de férias. Eu vou clicar nela, vou abrir e ver todas as opções e vou ter uma opção aqui que é a de conclusão. Vou enviar e automaticamente já finalizei esse processo de solicitação de férias e ele foi finalizado, ok? Vou voltar aqui na edição desse processo que a gente acabou de criar, de solicitação de férias. Vejam que a gente criou ele como um processo simplificado. Duas questões aqui, tá? Nessa opção de processo simplificado, a gente tem uma limitação que eu não consigo configurar um gateway aqui, né, para ter um desvio dentro do fluxo ou um retorno para ele, né? Eu só consigo colocar ele de forma linear. O usuário solicitante vai abrir a solicitação e se tiver 1, 2, 3 aprovadores, cada um vai aprovar em sequência e ele vai finalizar. O usuário solicitante abriu
o processo, a solicitação, mas tem um erro ali, tem uma informação que não está consistente, precisa voltar para o usuário solicitante. Aqui eu não consigo, né? Dessa forma, tendo para fazer de forma dinâmica, tendo um controle aonde eu possa, o usuário aprovador possa selecionar qual etapa que ele quer enviar, a gente não consegue, tá? Fazer um gateway aqui. A gente tem 3 gateways lá que a gente pode usar, gateway de expressão, gateway paralelo e gateway de usuário. Aqui, nesse caso, a gente não consegue colocar uma expressão para ter um controle mais detalhado no nosso fluxo. Por exemplo, eu quero criar um fluxo aonde, de compras, aonde se meu orçamento, a minha solicitação tiver um valor X, ele vai ir para um aprovador, e se ele tiver um valor de compra Y, ele vai ir para um outro aprovador. Aqui eu não consigo definir isso, tá? Aqui eu tenho que mandar ele para um aprovador específico nessa sequência, da forma simplificada. Para eu fazer esse outro tipo de fluxo onde eu tenha um outro gateway, então eu vou precisar criar ele de um processo, de um fluxo BPM mesmo, não usando um processo simplificado, tá? Então, mas eu quero a partir desse agora eu já criei esse processo simplificado só para eu definir ali e ter uma forma simples, e eu quero agora trabalhar nele, criar esses desvios e tal. Então, eu vou usar aqui o botãozinho converter para BPM. O que acontece quando eu uso essa opção? Ele me tira, então, dessa opção simplificada, né, mudando todo o contexto, e eu vou trabalhar, então, no fluxo do processo de forma completa. Com todas as opções BPMN ali, eu vou poder criar um gateway, criar um ponto de desvio, chamar um serviço externo, chamar um fluxo. Aqui eu não consigo chamar um serviço externo, por exemplo, né? Essa solicitação é simplificada e eu não consigo colocar nesse tipo de solicitação, de processo simplificado, uma integração com uma aplicação externa. A gente vai ver como pode ser criado isso a partir de quinta-feira. Lembrando que a gente não vai entrar no detalhe de como criar, nesse momento, esses fluxos de integração, fonte de dados, de integração com serviços externos, Connect, porque senão a gente se estenderia demais nessa etapa. A gente vai ver o objetivo nesse treinamento, essa construção básica, né, do processo, e a gente vai ter outras agendas aí posteriormente, né? A gente vai estar definindo essas agendas e publicando elas, aonde a gente vai estar fazendo essa capacitação, esse treinamento, detalhando cada uma dessas construções específicas, né? Como que eu vou fazer uma configuração de um serviço externo, como que eu faço a configuração de uma fonte de dados, como que eu faço para integrar com o Connect, integrar com uma API, certo? Então, isso tudo a gente vai ver em outras agendas específicas, mas à tarde a gente vai ver a parte da construção de formulário, um pouco mais do formulário ali, já não é tão extenso essa parte de formulário, a gente vai ver mais rapidinho, a gente já vai estar construindo algo ali para a gente usar depois, ver algumas outras questões relacionadas ao formulário, e a partir de quinta-feira, sim, a gente vai ver ali para estar construindo um fluxo, então, de uma forma completa ali, colocando algumas configurações de desvio, usando alguns gateways ali. Ok? Beleza, deixa eu ver, a gente tem mais alguma pergunta ali? O Sidney colocou que ele tentou fazer o envio da solicitação e deu a mensagem Minutes of the Invalid. Tente novamente, sobre o que seria essa mensagem.
Tem que ver ali, Sidney, aonde a tela que você configurou isso, como que foi configurado, e me parece que é alguma configuração ali do tempo de expiração do processo. Dá uma olhadinha ali se o tempo de expiração não está além ou se foi colocado algum caractere ali que não está válido. Mas qualquer coisa, depois a gente finalizar aqui, pode me chamar no Teams, pode chamar o Breno, porque a gente dá uma olhadinha nisso daí com mais atenção, tá ok? Mais alguma pergunta, Breno, que você responder ali para gente? Hoje a gente não tem o preenchimento padrão do assunto. Eu acredito que já tenha uma entrada lá no nosso fórum de produtos com essa sugestão, tá? Vou sugerir que você dê uma olhadinha lá no nosso fórum e possa estar comentando nesse tópico relacionado a esse assunto aí. Já foi solicitado outras vezes para que o campo assunto de fato possa ser auto-preenchido ou tenha um valor padrão. Tá? Hoje a gente não tem essa configuração aqui dentro do formulário ainda. Tá ok? Beleza, então, pessoal. Finalizou a pergunta. A gente viu aqui, então, como está construindo o nosso fluxo de processo simplificado. Caso vocês tenham outras perguntas depois, podem chamar ali no Teams, pode entrar em contato com a gente do suporte ali para a gente estar verificando, tá? Ou abrindo um chamado para a gente ali no Zendesk. A gente vai estar liberando, como falei ontem, a gente vai estar liberando na sequência aí os nossos calendários. A gente vai ter nas quintas-feiras, quinzenalmente, a gente vai colocar ali a data que a gente vai iniciar ali a disponibilização a disponibilização a gente vai ficar disponível via o bot do suporte. Eu acho que o nosso bot ainda não foi colocado lá, a gente ainda está em manutenção, mas logo logo a gente vai disponibilizar ele novamente e vai estar publicando a informação de que a gente vai estar fazendo esse dia específico de contato direto por lá, respondendo a dúvidas. E os treinamentos posteriores aí também a gente vai estar definindo os calendários e vai estar publicando. Ok, pessoal? Por hoje é só. Eu agradeci aí ao Breno que auxiliou hoje ali, estava com o pessoal na moderação ali, na perguntas e respostas. À tarde a gente volta. Deixa eu dar uma olhada no horário. Tarde a gente volta às 15 horas. Às 15 horas a gente vai estar falando aí da construção de formulário ECM, tá ok? Então a gente espera vocês às 15 horas de novo. Agradeço mais uma vez, pessoal, a presença aí, tá? E espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho mais a entender da aplicação do BPM e ajudar na construção dos processos de automação de vocês. Obrigado, pessoal, e até depois. Tchau, tchau.